Mas antes, luxo e fraude. O caso Banco Master. Como Daniel Vorcaro transformou um banco quebrado num império bilionário em apenas 5 anos? No mundo de Daniel Vorcaro não havia espaço para modéstia. Escritórios monumentais, imóveis cinematográficos, festas majestosas. Tudo financiado com o dinheiro do banco que pagava retornos altos aos clientes e lucros ainda maiores ao próprio dono. Mas não era sustentável, como mostraria a investigação. Daniel Vorcaro virou bilionário nos últimos 5 anos. Mas hoje, dinheiro nenhum parece pagar o preço de tanta ambição. O banqueiro foi preso na segunda-feira pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Os investigadores suspeitaram que ele tentava fugir para Malta, uma ilha paradisíaca na Europa. O jatinho em que estava é avaliado em 200 milhões de reais. E é só mais um na coleção de aeronaves particulares dele. Esse escândalo envolvendo o Banco Master e que coloca também nomes, a princípio, do ministro Alexandre de Moraes e o próprio escritório da sua esposa, Viviane Barsi. No entanto, mudaram de ideia e Daniel Vorcaro está, nesse momento, depondo na sede aqui do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. É um depoimento que deve durar ainda algumas horas e também quem deve ser ouvido ainda hoje é o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino, que é responsável ali pelos auditores fiscais do BC e que teria participado da decisão de liquidar o Banco Master. Meus amigos, o cerco se fechou de vez. E para quem ainda duvidava que o fim da linha para Xandão estava se aproximando, talvez agora precise repensar. Porque o que estava escondido, protegido, blindado, começou a vir à tona. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em depoimento teria delatado Xandão à Polícia Federal. Eu já te pergunto logo de cara e sem rodeio, se essas denúncias forem confirmadas, Moraes deveria ser preso? Ou será que novamente o ministro do STF é intocável e não vai acontecer nada com ele? Ações conseguiram demonstrar que havia uma estrutura complexa, né, voltada a fraudar o mercado financeiro e a mascarar essas fraudes relacionadas a essas operações de crédito que davam sustentação para essa operação de compra e venda. E tanto o MPF quanto a Polícia Federal afirmam que havia uma organização criminosa dentro da estrutura formal do banco. Fica comigo até o final desse vídeo porque o que eu vou mostrar agora vai te deixar de boca aberta. Antes de continuarmos esse vídeo, eu encarecidamente te peço, por favor, você deixa o joinha para esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores da política nacional. Quando postar vídeo novo já vai chegar aí direto no teu celular ou televisão. Meus amigos, isso aqui não é qualquer denúncia, isso aqui não é vídeo de internet, não é especulação de comentário. Segundo informações que circulam nos bastidores e em relatos ligados ao depoimento de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está para fazer uma delação apontando operações financeiras, movimentações suspeitas e valores astronômicos que até então estavam longe do olhar do público. E quando a gente começa a falar de mais de 500 milhões de reais, a conversa muda completamente de nível. Porque não estamos falando só de decisões judiciais, nós estamos falando de poder, estamos falando de dinheiro, estamos falando de realmente domínio sobre o Brasil. Porque segundo essas informações, o nome de Xandão e a sua esposa está ligado a esse esquema financeiro, algo que, se confirmado, derruba toda a narrativa de pureza, legalidade e moralidade que foi vendida ao povo brasileiro durante anos. A pergunta é bem simples: como isso passou despercebido por tanto tempo? Quem blindou essas operações? Por que só agora isso começou a aparecer? Durante anos, Moraes foi tratado como o homem mais poderoso do Brasil, protegido pela grande mídia, defendido pelo sistema, exaltado como o guardião da democracia. Mas quando o barraco desabou, quando o escândalo apareceu do Banco Master, aí o jogo mudou completamente, porque a grande mídia agora está descendo a lenha em Xandão. Agora sim, tudo faz sentido. O que eu vou mostrar para vocês explica toda a relação e envolvimento de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Veja isso daqui e daí eu explico todo o contexto para vocês.
César, queria perguntar. Presidente, eu queria desviar um pouco o tema para um assunto aqui da sua relação com o setor privado. Hoje veio a ser noticiado que, a pedido do governador Ibanez, o senhor começou a participar aí das negociações a respeito do Banco Master e da BRB, que foi paralisada pelo Banco Central. Queria entender um pouco o que o senhor pretende fazer a respeito. O senhor... Preste atenção aqui. Esse vídeo faz 3 meses. Michel Temer está no famoso programa Roda Viva e o jornalista do Valor Econômico está perguntando para ele o seguinte, foi noticiado que você, Michel Temer, está participando do negócio como intermediador Banco Público BRB, o Banco de Brasília, do Banco Master. O BRB estaria comprando o Banco Master. E você, Michel Temer, está participando desse negócio para que o Banco Central autorize a compra. Por quê? O BRB, que é um banco público, estaria comprando o Banco Master. Só que isso depende de autorização do Banco Central. Então, Michel Temer, como ex-presidente da República, está como um lobista nesse meio de campo para que o Banco Central, então, autorize esse negócio. E aí ele, provavelmente, ganhará porcentagem bem recheada se o negócio der certo. Olhem só. O que é a sua atuação no setor privado? Porque isso tem sido falado, mas o senhor deixou isso muito claro. Você sabe que eu sou advogado, né? E como advogado, eu tenho que advogar. E eu advogo nos dias atuais, ou dando pareceres, ou fazendo palestras até remuneradas, confesso a você, tamanho número de palestras que eu faço, né? Em terceiro ponto, eu faço mediação. Não sei se porque eu já fiz, pelo menos me recordo de 3 ou 4 mediações que eu fiz, muito oportunas e que deram certo. É uma atividade profissional. Hoje você tem ao lado das questões judiciárias, que são levadas ao judiciário, você tem de um lado o arbitramento. Do outro lado, pego muito essa história da mediação. Nesse caso que você está dizendo, eu sou muito amigo do Ibanez. Sou amigo e fã do Ibanez, e até o... Ibanez é o governador do Distrito Federal. O presidente do BRB, eu havia nomeado para a Caixa Econômica, na época, o vice-presidente. Eles me chamaram uma ocasião, 5 anos atrás, mais ou menos, para Brasília, porque interessados que se achavam ainda na formalização da transação, até pensando num determinado setor do Banco Master, né? Eu fui para Brasília, estava lá uma reunião, estava o Daniel Vorgaro, né? E o Ibanez me disse, o governador Ibanez, nós queríamos que você fizesse uma mediação, e nós ainda temos interesse em manter essa negociação, embora mais restrita e faça o que está acontecendo. Eu falei assim, eu fui contratado para fazer uma mediação. E o que estou fazendo? Mediação com o Banco Central? Eu quero insistir nesse assunto. Essa é uma operação muito delicada. O Banco Central já disse não a essa operação. O Daniel Vorgaro é um banqueiro de muitas relações políticas no Congresso Nacional. E os bancos têm muito receio dos empréstimos que ele fez. São empréstimos de garantias muito complicadas, duvidosas. Por isso que o Banco Central negou a compra do BRB do Banco Master. Esse é o ponto. O Michel Temer estava tentando fazer o quê? Isso há 3 meses, ele confirma. Que o Banco Central autorizasse o BRB a comprar o Banco Master. A jornalista do UOL está trazendo o seguinte, o Banco Central não autorizou essa compra porque esse Banco Master é uma fraude. Foi daí que foi descoberta a fraude de 12 bi. O Michel Temer está aqui tentando fazer dar certo que o Banco Central autorize essa compra. Só que o Banco Master é uma fraude. E esse negócio do Banco Público, BRB, comprar o Banco Master é uma fraude. Você acha que você vai fazer possível? Que já está sendo questionada ou foi proibida pelo Banco Central. Michel Temer, como que você vai reverter isso, Michel Temer? O Banco Central já negou a compra do Banco Master pelo BRB. O Banco Central já negou que o BRB compre o Banco Master. Como que você vai fazer agora, Michel Temer? Exato, precisamente para realizar a transação com o BRB nos termos inaugurais, nos termos iniciais. Talvez vir a fazer, não sei se será possível, uma transação muito inferior, muito menor. Possível, eu entrei nisso há uma semana, eu não dei todos os dados, porque também não, os grupos têm ali. Conversa para boi dormir. Ele sabe como fazer. E a Malu Gaspar, do jornal O Globo, cantou a pedra. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Bingo! Michel Temer pediu mais uma vez
ajuda para seu amigo antigo, Alexandre de Moraes. Aquele que, inclusive, quando Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública de São Paulo, do Geraldo Alckmin, em 2016, Michel Temer era vice-presidente da República. A esposa do Michel Temer caiu nas mãos de um hacker. Quem resolveu? Alexandre de Moraes, amigo antigo do Michel Temer. Há quem diga que a relação deles é de mais de 20 anos já. Eles foram juntos, filiados no PMDB, hoje MDB. Então Michel Temer já precisou uma vez de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes resolve a situação da Marcela Temer. Todo mundo conhece essa história. Michel Temer se torna presidente da República no mesmo ano. Nomeia Alexandre de Moraes ministro da Justiça. No ano seguinte, abre a vaga do Teori Zavascki no STF e Michel Temer indica Alexandre de Moraes para o STF. Então, a proximidade é imensa entre Michel Temer e Alexandre de Moraes. Hoje, Michel Temer, interessado, inclusive por ser advogado, neste caso, financeiramente, que dê certo a compra do Banco Master pelo BRB. Só que o Banco Central tem que aprovar essa compra. O Banco Central negou a compra. Provavelmente, então, Michel Temer lembrou daquele grande amigo que ele colocou no STF e falou: Alexandre de Moraes, você pode me ajudar nisso? Até porque a sua esposa já é advogada do Banco Master e tem um contrato de 130 milhões. Você me ajuda nisso? Será então que foi assim que Alexandre de Moraes entrou nesse circuito do Banco Master? Será que foi o Michel Temer, eventualmente, que indicou o escritório da esposa do Moraes? Fato é que tudo isso é motivo suficiente e bastante para impeachment do Alexandre de Moraes. Essa aqui é a lei do impeachment, crimes de responsabilidade. São crimes de responsabilidade de ministro do STF. Exercer atividade político-partidária. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e o decoro de suas funções. Que me parece que é tudo isso que estamos vendo. Gente, ficou mais claro do que neve. A internet é maravilhosa. Um vídeo de 3 meses atrás do Michel Temer trouxe luz a tudo que veio à tona agora pela Malu Gaspar. Ela estava certa desde o início. Olha só, gente. A verdade começa a aparecer. Que escândalo! Suficiente para instauração de processo de impeachment. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E dessa vez, o estrago parece ser grande demais para ele ser protegido. E se apenas uma das partes das denúncias se confirmar, nós não estamos falando aqui de perseguição política, estamos falando de crime, estamos falando de abuso, estamos falando de prisão. Se qualquer brasileiro comum tivesse o nome citado numa delação envolvendo centenas de milhões de reais com banco, operações financeiras e familiares no meio, essa pessoa já estaria sendo exposta, investigada, algemada e julgada em praça pública. E eu te pergunto, isso é justiça ou blindagem? E aí vem a pergunta que mais incomoda todos. Quem fiscaliza? Quem deveria fiscalizar? Todo mundo. E quem julga o juiz quando o juiz vira suspeito? E até quando o povo brasileiro vai aceitar calado? Porque quando a justiça deixa de ser igual para todos, ela deixa de ser justiça. E quando ministros passam a viver acima da lei, o problema não é político, é institucional. Eu já te pergunto novamente, se essas denúncias forem confirmadas, Xandão deveria ser afastado, investigado e preso como qualquer cidadão? Ou você acredita que no Brasil existem pessoas que nunca vão pagar por nada? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, porque o silêncio do povo sempre foi o maior aliado para que acontecesse tudo isso. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, taca o joinha, compartilhe esse vídeo, claro. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações,
Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!